Olá! Começa agora Sessentamos e agora pelo plural. Todos os nossos dias são tomados por comerciais que informam as novidades dos produtos e vendem ideias. Há alguns anos era difícil ver alguém 60 a mais estrelando uma publicidade de produto ou serviço que não fosse de planos de saúde, funerais ou farmácias. Um estudo do IBGE afirma que em 2030, daqui a pouquinho, teremos mais pessoas acima dos 60 anos do que menores de 14. Está acontecendo uma inversão em nossa pirâmide etária. Essa população está cada vez mais economicamente independente e consumidora. O Sessentamos de hoje abre espaço para tentarmos responder as seguintes perguntas. Será que a publicidade e o mercado estão atentos a isso? Para essa conversa, eu, Zaclis Veiga e minha amiga querida Rosa Dalla Costa, convidamos a Renata Gardiano e a Cris Monteiro. A Renata Gardiano é formada em administração pela Federal do Paraná, é fundadora da Tia Time, inglês para maiores de 50 anos, trabalhou com marketing e editoria em empresas multinacionais, mas sua grande paixão, entretanto, é o idioma inglês, com o qual trabalha os últimos 15 anos exclusivamente ensinando e traduzindo. Ela nasceu em São Paulo e atualmente mora em Curitiba. Oi, Renata. Oi, pessoal, tudo bem? Nossa outra convidada é a Cris Monteiro, que é publicitária, coordenadora do curso de Publicidade da Universidade Positiva, em Curitiba, e em seu doutorado estudou como a publicidade retrata o envelhecimento. Analisou quase 5.000 mensagens de marcas das 10 maiores empresas anunciantes do Brasil entre 2017 e 2018 e concluiu que apenas 2,2% delas mostravam idosos. Além disso, estudou as diferentes formas como eles são retratados, algumas vezes de maneira estereotipada e negativa, em poucos casos de forma a valorizar sua experiência e histórias de vida. Mas, na maior parte, os materiais analisados incluíam idosos sem dar a eles voz e protagonismo. Olá, Cris. Oi, obrigada pelo convite. Muito bom. Então, vamos começar nosso bate-papo? Me conta, Cris, quais as principais conclusões aí desse teu estudo e como que está esse mercado hoje? Bom, acho que a primeira conclusão, que foi bem fácil de chegar até ela, é a da invisibilidade dos idosos na publicidade, né? Então, aquilo que você falou no início, de que eles só apareciam em mensagens de farmácias e serviços de saúde, não é exatamente assim, mas isso ainda é uma verdade, né? A gente vê situações que retratam famílias, essas famílias na publicidade quase não têm a voz, né? É uma coisa assim muito voltada para o público jovem, independentemente de qual produto que é anunciado, as pessoas que aparecem protagonizando as mensagens publicitárias quase sempre são mais jovens. E aí eu tive algumas surpresas de situações, nas poucas situações em que apareciam idosos, em alguns casos eles eram retratados de forma bem positiva. Eu tinha até uma expectativa de que seria uma coisa mais estereotipada, mais negativa, mas teve de tudo. Teve, assim, acho que a maioria eram situações de eles aparecerem de maneira neutra, que não estereotipava, não colocava em situações em que eles pudessem ser vítimas de preconceito, mas também não dava muito protagonismo, né? Eles apenas estavam lá. O que eu acho que já é uma pequena evolução em relação a isso de só aparecerem em mensagens negativas. Com certeza. A gente não vê muita propaganda aí de idoso tomando picolé, enfim. Que são produtos normais, né? Consumidos por todas as faixas etárias, e por que eles não aparecem? Né? Sim, O que a gente vê mais um pouquinho mais hoje são das viagens, né? Porque esse público realmente é um consumidor de viagens, sim, né? Sim, sem dúvida. E aí isso está atrelado a um outro estereótipo, né? Que não é o do idoso com dificuldades de tecnologia ou com algum tipo de restrição de movimento ou até restrição cognitiva, que de vez em quando aparece ainda isso, mas é um estereótipo positivo do idoso que conseguiu construir às vezes bens materiais ao longo da vida, ou que ele tem sabedoria mais ao longo, né, construída ao longo da vida. Então, esse estereótipo do idoso como alguém que tem uma vivência, que é algo que ele traz com uma bagagem boa, isso tem aparecido um pouco mais. Interessante.
A Rosa acabou de voltar de uma viagem. Você viu muita gente desse aspecto, a partir desse aspecto de pessoas que viajavam sozinhas e... Eu tenho acompanhado alguns grupos de idosos que viajam, inclusive eles chamam, né, no Facebook, nas redes sociais, pessoas com mais de 60, chamando justamente para passeios, para viagens. Agora, isso também é uma coisa muito nossa, né, esse estranhamento, porque na Europa é mais comum, né, as pessoas mais velhas andarem na rua. Eu me lembro que um dia estava nevando, eu estava em Chicago e estava nevando muito e eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, eu vou para casa, que eu vou cair aqui, vou me machucar. E eu estava na faixa dos 50 anos. E no caminho eu encontrei várias pessoas muito mais velhas, com andador, com bengala e de boa andando na neve. Ou nos parques também, né? Nos parques de diversão, aquele parque, o Busch Garden, que é um dos parques mais radicais que tem, com montanhas russas, com muita gente mais velha e de boa, andando, subindo nos brinquedos, não necessariamente nas montanhas, mas em outros brinquedos, e até sendo bem atendido pelas pessoas, né? Para que tivessem acesso prioritário ou quando precisavam, né? Então, eu acho que à medida que vai aumentando essa população nossa, né, que a gente vai envelhecendo, isso vai ter que mudar também. Mas aqui me parece que ainda há um trabalho cultural para ser feito, né? E vocês falaram de alguns produtos, mas, por exemplo, tem toda a questão dos produtos de beleza, né? Cabelos, eu pensei, né, quando vocês falaram do estereótipo da dentadura também, né? Que antigamente os mais velhos só para dentadura, né? E não, né? Hoje tem vários produtos, academia, produtos de ginástica, roupas, equipamentos, tem várias, né? Vários outros produtos. Eu estava vendo que em compras, né, os idosos gastam 1,6 trilhões, né? Então, assim, é muito, né? É bastante. É uma fatia do mercado que você, Renata, já vem abocanhando aí há algum tempo, né? Fala um pouquinho pra gente. Porque, na verdade, é um público muito negligenciado, né? Você não acha opções de coisas para... especificamente para um 60 a mais, para um 80 a mais, não existe. É como se fosse aquela invisibilidade que a gente estava falando no negócio, é impressionante. Então, os lugares que tem um cantinho para o 60 a mais, não tem um lugar exclusivo. Então, veio aí da ideia de abrir uma escola de inglês só para, no meu caso, 50 a mais, né? A faixa a gente colocou um pouquinho antes no 50 a mais, para ter um lugar seguro, agradável, onde a pessoa possa estudar dentro do que ela acha que é importante. Então, não tem uma prova, não tem um relatório para aquilo. Gente, o aluno está lá porque ele quer viajar, ele quer passear, ele quer bater papo em inglês, ele quer se virar, né? Inclusive trazer uma nova identidade, eu poder me expressar em português dessa maneira, então eu poder também falar em inglês, mostrar quem eu sou em inglês também. Mais segurança muito e mais alegria. Sim, é uma ideia nova, até uma personalidade diferente, né? Então, quando a gente tem um segundo idioma e faz isso porque quer, como eu estava conversando com vocês, o fato de 100% dos alunos estarem lá porque querem, já transforma aquilo num lugar completamente... É um ambiente... zona livre de problemas, de inseguranças, né? Você errou aqui, outro errou ali, é motivo de curtição. As pessoas estão no mesmo barco. Então, eu estou já há mais de 12 anos com a escola e o que eu percebo é que até hoje existe pouquíssimas opções para este público. Então, assim, não é um lugar para várias pessoas e tem o canto dos 60 a mais. Não, é só para eles. Então, assim, a festa, a fantasia é para aquela turma, sabe? A viagem que a gente faz é para essa turma. O intercâmbio que a gente faz é para os 50 a mais. Então, assim, um protagonismo nesse sentido. Eu não quero ir ali se tiver um cantinho. Não, eu quero ir com a minha turma, eu quero ir com a minha gangue. Então, inclusive, os relatos de amizades que a gente vê ali se formando na escola, eu acho o máximo, assim, pessoas que
fizeram amizade ali, escola é um celeiro, né, de amizades. Então, tem um cunho social também muito grande. Eu acho que é brilhante a gente poder oferecer algumas coisas especificamente para o público. A gente tem coisas para crianças, para adolescentes, para executivos, e daí? Cadê o resto da população que vem crescendo e tem um poder aquisitivo tão interessante? Interessante isso. Eu queria saber da Cris se na tua pesquisa você chegou a ver assim, se tem produtos que são mais procurados por essa faixa etária, porque também tem muito, eu vejo na faculdade, né, os alunos mais velhos, que eles falam um pouco na linha do que ela falou, eles falam assim, eu não pude fazer antes, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a sustentar tal, e agora que eles, né, ainda que não tenham muito dinheiro, tem um dinheiro que é para eles, porque já cumpriram todas as outras funções, criaram os filhos e tal. O que eles procuram? O que é mais procurado? Tem estudos que mostram algumas áreas em que tem bastante procura. Claro que a gente está falando de uma faixa privilegiada financeiramente, né? Óbvio que ainda tem, como em qualquer outra faixa etária, o Brasil tem uma diversidade econômica gigantesca, né? Mas olhando para esse extrato de classes um pouco mais altas, né? De média para cima, consumidores em potencial. Isso, né? Que como foi dito aqui, né? Tem um pessoal que já construiu algum patrimônio, alguma estabilidade financeira ao longo da vida profissional e agora está com mais tempo. Então, tem um consumo de serviços de lazer, de cultura, de entretenimento, e aí entra a escola de inglês, entra a viagem. E aí, para pensar em produtos mesmo, o que a gente vê são produtos ainda muito relacionados à saúde e cuidados, então adaptações na casa, aqueles dispositivos para pessoas idosas que moram sozinhas e que para chamar algum familiar, de segurança, alguma coisa nesse sentido. Mas a parte de lazer e entretenimento tem um crescimento assim previsto, inclusive, que acompanha em alguma medida esse crescimento de população nessa faixa etária que vai ter. E aí, alguns produtos, você até comentou de cosméticos, né? A gente vê nesse mercado uma mudança na publicidade que é bem interessante, né? Que se falava de creme anti-idade e hoje não se fala, pega muito mal uma marca assumir desse jeito, né? Se falar em não envelhecer, porque já a gente acho que está num momento de transição, de as pessoas entenderem que envelhecer é uma coisa boa, a gente quer envelhecer, a gente não quer não ter a oportunidade de envelhecer. A gente quer envelhecer e bem. E bem, exato. Então, está tendo essa mudança de forma de abordar esses produtos, de mostrar, mas eu acho que ainda não chegamos no que vai ser, sabe, o jeito de falar sobre isso. Porque ainda tem muito, tal pessoa está muito bem para a idade, né? Então ainda tem aquela coisa... Está muito bem conservada. Condicional, assim, né? Tá bem para a idade. Porque ainda o padrão de beleza está muito atrelado à juventude, né? Tem padrões estéticos, enfim, de biotipo, de tipo de cabelo, de cor, etc. Mas a juventude está sempre presente, né? Então, quando se fala em alguém que está muito bem para a idade, isso é uma manifestação de um preconceito que está lá. A pessoa está tentando não manifestar, mas ele está lá. E eu acho que a publicidade e as marcas, as indústrias, ainda estão no processo de aprender a lidar com isso. Eu acho bem legal a gente pensar que, na verdade, isso é tão arraigado, é tão longo, que nós somos todos preconceituosos em desconstrução. A gente fala determinadas coisas e, olha, faz tempo que eu vejo isso e que eu faço isso, daí eu falo, opa, peraí, acho que eu falei uma bobagem, né? Um comentário que eu aprendi lá atrás, nem lembrava e coloco. Isso em várias questões, mas especificamente com o envelhecimento, que todo mundo quer envelhecer, todo mundo está envelhecendo, mas chega ali um determinado número que a gente fala, opa, não, a partir daqui você está velho. Não, mas peraí, desde a hora que a gente nasceu não tem outra opção, né? E que bom, e que legal isso. Então, essa é uma desconstrução mesmo, é a gente parar um minutinho e pensar, poxa, mas que... Não sei se cada vez que a gente vai chegando em determinada idade, a gente vai vendo, gente, quanta bobeira, quanta bobagem, quanto... que coisa, que privilégio que é isso, né? De estar aqui e de viver a vida. Todo mundo quer viver e envelhecer faz parte disso.
Então, eu acho que só da gente criar uma consciência, da gente começar a prestar um pouquinho mais de atenção nessas frases, como a Cris falou aqui, a gente já muda não somente o vocabulário, mas a forma de pensar. Então, mas e qual o argumento que a publicidade tem que desenvolver para conquistar esse público? Que assim, já não é mais tão fácil de persuadir como uma criança que você mostra lá a Barbie, né? Fazendo skate, a criança acha que ela vai fazer Eu e tenho, pronto. você não tem, eu lembro dessa né, propaganda. Né? Agora, que argumentos a gente vai usar para essa faixa, que é uma faixa que chega mais consciente, sabendo mais o que quer, conhecendo a realidade, né? Às vezes dizendo, não, já não me engana mais, a aparência já não é isso que importa mais. E deixa eu emendar uma questão aí. E você como professora, né? Vocês ensinam isso? Como que esse aluno esse aluno que tem 18 anos e vai fazer uma publicidade, uma peça, né? E que argumento ele vai usar e ele está preparado para isso? Então, eu vou começar respondendo a última pergunta. Eu ensino. Eu estudei isso, eu repasso. E eu ensino e eu vou na brincadeira com eles, né? Então, eu pergunto, o que é ser velho? E aí eles começam a falar o que é velho para eles. E muitas vezes velho para eles é 30, né? Porque eles têm 18 e 30 é bem mais velho do que eles. É o referencial. Então, né? Se eles pensam, sei lá, em alguém para namorar, 30 é muito velho. Né? Então, alguém de 60 é extremamente velho. Aí eles começam a pensar, não, mas espera lá, minha avó tem mais ou menos isso e ela não é velha. Então, quando eles começam a imaginar pessoas, eles enxergam que tem uma diversidade de perfis e que não tem um padrão. O que eu vejo assim, o pessoal, quanto mais jovem, mais distante, tá, dessa faixa etária da qual a gente está falando, e aí para eles fica mais piloto automático tentar categorizar todo mundo como se fosse igual, né? E aí cai no estereótipo. E aí eu converso com ele sobre a necessidade de desconstruir esse estereótipo para poder fazer uma comunicação que fale com esse público. Então, respondendo a tua pergunta, Rosa, não tem, obviamente, uma resposta, né, uma solução. O que eu vejo é assim, existem, principalmente para serviços, algumas iniciativas, como a Escola da Renata, que são voltadas para esse público. Mas quando a gente pensa em produto, em bem, em item físico, são muito poucos os que são específicos, e aí eu acho que eles não precisam ser, né? Então, o picolé é para todas as idades, né? Perfeito. Os automóveis são para todas as idades, o creme anti-sinais, que era anti-idade, que agora tem sei lá qual outro nome, ele não é para todas as idades, porque ele é para uma característica de pele, que aí tem uma questão biológica que ok, né? Mas essa é a exceção. A regra são produtos que são para todo mundo. O problema que eu vejo é na comunicação, que é para todo mundo, essa comunicação não incluir as pessoas a partir de uma certa idade, como se de lá dos 20 e poucos, que é a idade de quem produz esse material, 60 fosse tão distante que parece para eles que não é mais consumidor. Então, acho que o que precisa é uma conscientização da turma que faz a publicidade para conseguir enxergar que os consumidores vão até muito mais idade do que eles estão imaginando que vão. Acho que é por aí a conversa. E aí, se eles enxergarem isso, eles vão incluir de forma mais natural, né? Aquilo que eu falei, as pessoas vão aparecer em situações de consumo diversas. Eu acho um gancho bem interessante a questão do nunca é tarde para tal coisa. Porque, na verdade, a gente vai indo, vai passando os anos e a gente acha, não, agora tá tarde para eu fazer tal coisa, não, agora tá tarde para eu mudar de profissão, agora tá tarde para eu aprender um outro idioma, agora tá tarde para eu... Não, nunca é tarde. Como já diria o ilustríssimo Vicente Mateus, o jogo só acaba quando termina. Então, assim, estamos vivos, tem a disposição, tem a possibilidade, né? E nunca é tarde para fazer quase ou talvez todas as coisas. Então, quando a gente começa a se livrar um pouco desse... Mas tarde por quê? Mas quem que falou que é tarde? Onde que está a linha? Né? Onde é que a gente colocou isso? Por que eu não posso fazer? Poxa, mas é agora que eu tenho a disponibilidade. Agora que eu tenho... que os filhos cresceram, que eu já estou numa posição... Tenho tempo, né? Minha vida profissional já está num outro caminho. Então, por quê? Quem disse que é tarde? Então, uma coisa que a gente leva bastante em consideração e ouve bastante na escola, é que não é tarde, nunca é tarde. Do que está tarde por quê? Então, é uma linha que a gente tem visto bastante, sabe?
tenta, experimenta, se dá esse presente. O momento é agora, é o que a gente tem aqui, né? A gente tem escutado muito, né, dos nossos entrevistados, né, nos Sessentamos. Essa vontade, né, de fazer coisas diferentes, aquilo que não tinha feito antes, às vezes a realização de um sonho, e é muito bacana isso, né? E quem disse, né, que precisa ser jovem, é o que a Renata falou, não precisa ser jovem para ter esses sonhos. Tem uma piada da minha família que uma vez minha avó tinha lá quase 90 e estava fazendo planos e pensando o que ela ia fazer e tal, e ela soltou a frase, quando eu for velha... E todo mundo caiu na gargalhada, porque ela tinha quase 90. Perfeito. E ela deu ela mesma riu e falou, nossa, né, não me percebi aqui. E acho que é um pouco por aí, né? Quando que a pessoa fica velha? Quando ela se sente, né? Esse? Então, a ideia de criar esse podcast foi justamente essa, né? Sessentamos, quer dizer, para nós que chegamos, não parece, né? Que você chegou na terceira idade, a gente ria, né? Quando começou a usar a plaquinha lá do... falava, as pessoas vão dizer, nossa, mas você tá usando isso, né? Aí eu comentava, né? Sim, mas a gente não acha que envelheceu, mas os outros percebem, né? Agora, por exemplo, algumas vezes eu vou em aeroporto, em fila, tal, e as pessoas falam, não, a senhora é prioridade. Ai, né, sou estranho, né? Porque a gente não sente, né? E é isso, né? Mas é aquela história de... a pessoa tem espírito de jovem, tem alma de jovem. Você nunca vai perguntar para um jovem se ele tem alma de jovem, né? Se a pessoa de 20 ou 30 se sente jovem. Porque, né, ela se sente ela mesma. Por que você tem que perguntar para quem já passou dos 60 se essa pessoa se sente jovem? Não, ela se sente ela mesma. Perfeito. Né? Então, categorizar alguém que tem vontade de fazer coisas como jovem é também uma manifestação desse preconceito que está na gente, que está na sociedade, né? Perfeito. Como se juventude fosse sinal ou sinônimo... Condição, né? Não, sinônimo de felicidade. Né? Então, tudo que é jovem é feliz. Vocês estão vendo... toda essa felicidade nessa faixa etária, assim, dessa maneira. Cada vez mais incomodados, né? E a gente cada vez mais livre. Então, mas do ponto de vista do aprendizado, você tem que ter alguma... Eu estou implicada com as linguagens, né, específicas. Você tem alguma metodologia diferenciada? Essa semana eu comecei um curso gratuito de italiano, e daí ele falava, não, tem que repetir, a minha metodologia é essa, tem que repetir. Tem alguma metodologia diferenciada para essa idade? E daí, né, para a publicidade, não sei se na tua pesquisa você viu, o comportamento deles diante da vontade de comprar também é diferenciado? Eles vão mais por impulso, não vão? Um pouquinho. Sobre a metodologia, não existe um manual, sabe, de como ensinar idioma para 50 mais, 60 mais, que é o caso da minha escola. O que a gente viu foi uma coisa bem empírica, bem prática. O que você quer, aluno? Para que você quer aprender inglês? Por quê? Eu quero viajar com mais independência. Eu quero falar com os meus netos que estão nascendo no exterior e agora muitos deles vão falar só inglês. Eu quero exercitar a minha cabeça, quero ficar com o cérebro ativo. Eu quero fazer amigos. Então, assim, dentro do que o aluno buscava, a gente montou o que é o curso. Então, um exemplo da escola, né, especificamente, ali nós não temos prova com nota, o dia do exame. Maravilha. Não, vamos lá, então tem prova quarta-feira. Putz, a pessoa já passa uma semana passando mal, tenho que estudar. Quer dizer, tira toda a graça do aprendizado. Já tira aí. A gente acredita muito no aprendizado com afeto, com envolvimento, com emoção. Eu tô lá porque eu quero, legal. Amizade bacana, que gente que eu tô conhecendo, que troco ideia com eles. Ninguém tá me olhando assim, assado. Estamos todos no mesmo barco. Então, a gente foi partindo do que os alunos buscavam para, então, criar a metodologia. Quando se fala em viagem, quando se fala em conversa, né, com os netos, etc., é o inglês do dia a dia, né? Não preciso entrar em extremamente difíceis estruturas gramaticais, porque também em português não usamos estruturas gramaticais tão complexas para a conversa do dia a dia.
Então, a gente busca também uma utilização da gramática, claro, não tem como não utilizar, né? Somos alfabetizados e vamos lá para a escola já com esse conhecimento, utilizar uma gramática que realmente vai ser necessário. Vamos dizer, generalizando, presente, passado, futuro. Pronto. Ah, mas e o subjuntivo daquilo do... A gente usa tanto em português assim, será que eu vou precisar quando eu viajar? No cotidiano? No meu cotidiano, né? Será que, aliás, o legal não é a linguagem simplificada, onde eu consigo me comunicar com o outro me entende, eu consigo entender a resposta? Então, a gente foi mais ou menos dessa prática do que você está querendo. Ah, então, vamos atrás disso. E eu gosto muito do nome, né, da escola, Tea Time. Quer dizer, muito do vamos tomar um chá, então, e vamos bater um papo. E a turma quer trocar, viu? Eles querem trocar de tea time para wine time. Ai, que delícia! Sim, agora tá assim, wine time, trip time, né? Hora de viajar. Então, já estamos repensando. Ok, muito bem. Muito bom, que interessante. Bom, e com relação a como que as pessoas compram, escolhem, eu vou apostar no meu argumento anterior de que isso é da pessoa, não é da idade. Né? Vai ter gente que é mais impulsiva a vida inteira, vai ter gente que é mais ponderada a vida inteira. Eu nunca encontrei nenhum estudo real, assim, para valer, que dissesse que a pessoa vai mudando em função da idade. É óbvio que se ela chegou numa certa faixa etária e está com restrição financeira, existe uma tendência de ela ficar mais ponderada, mas é em função da restrição financeira, não em função do seu, ou diretamente da idade. O que eu vejo, e daí isso é verdadeiro, né, é a relação com tecnologia, que não é uma regra, obviamente, ou enfim, é uma regra para a qual há muitas exceções, mas via de regra a gente vai ter, quanto mais tarde na vida a tecnologia apareceu para cada pessoa, mais difícil vai ser para ela aprender. E isso vale para todas as idades. Eu vejo assim, os meus filhos que têm 14 e 11 entendem mais de algumas tecnologias do que os alunos da universidade que têm 20. Uhum. Então, assim, não é o fato de ter mais de 60, é o fato de que a tecnologia surgiu na sua vida um pouco depois, né? E daí a gente teve que aprender, né? A gente fala que nós somos imigrantes digitais. Então, é a segunda língua, nesse caso, da tecnologia. Então, sim, existe um risco aumentado de golpes, né, que é um tema que está sempre sendo falado por aqui, enfim, um aumento de insegurança em relação a coisas novas que estão sempre aparecendo, mas é porque é muita coisa e apareceu depois, só por isso. Não é assim, a pessoa mais velha não consegue, quem hoje é criança vai chegar nessa idade sabendo mais do que quem hoje tem 60, porque essa pessoa vai ter passado a vida inteira convivendo com alguma tecnologia, mas vai ter dificuldade com outras coisas, né? Perfeito. Eu me chamo de ignorante digital, né, para algumas coisas, porque realmente, mas foi interessante porque vindo para cá, eu vi uma propaganda do governo do estado, na Educativa, no rádio, que chamava as pessoas para um programa que é justamente para ensinar a terceira idade, né, os mais velhos, a lidar com a tecnologia, para que pudesse conversar com o seu neto, então eles diziam isso, né, conversar com o seu neto e não cair em golpes. Então, também a gente tem isso, né, porque não é só esse sujeito que tem dinheiro para consumir, mas a gente vai percebendo algumas iniciativas públicas e gratuitas para essa população, né. Também hoje vi uma matéria sobre grupos de pessoas que jogam futebol que é andando. Então, não é correndo, porque tem que ficar a 1 metro de distância para não ter o contato físico, não ter perigo de se machucar, que é justamente, né, essa adaptação, isso, né, possível. Então, a gente também vê uma preocupação, de certa forma, né, com as políticas públicas para esse sujeito, né. Vocês sentem isso na publicidade, essa publicidade um pouco mais voltada para as questões públicas? Você percebe isso ou não? Bom, das marcas que eu estudei na tese, as que mais incluíam idosos eram bancos públicos. E me parece ser uma política de inclusão, e é bem legal quando a gente fala em inclusão e diversidade, essas palavras são muito pouco inclusivas e muito pouco diversas quando elas vão para algumas práticas, né? Se incluem alguns grupos e se excluem outros.
Mas nos bancos públicos era uma diversidade muito grande, inclusive, mas não só de faixas etárias. Então, me parece ser diretriz deles, né, para as agências e para as produções. Agora, de resto, eu não vejo muitas iniciativas de política pública de desconstrução de preconceitos, que é uma coisa tão necessária, né? Assim, de trazer para discussão esse assunto, né? De dar visibilidade para as pessoas em todas as idades. Isso eu não vejo ainda, não. E acho que precisa ter. Interessante. Porque de repente a gente vê realmente muitas práticas, mas pouca teoria, né? Nesse sentido. Pouca assim, conversa, pouca né? conversa sobre. E que pode ajudar muito. E né? daí, quando acaba vendo a prática, né? Então tá, imagine que em alguns casos a publicidade, por exemplo, mostra muitas pessoas a partir de 60. Se isso ainda causa estranhamento, é pouco, né? Não é suficiente para mudar a cultura, para mudar os preconceitos. Claro. É um trabalho diário. É uma reflexão diária, é uma conquista diária e pelos estudos, daqui 7 anos nós já estamos com uma população invertida, 7 anos, quer dizer, ali na esquina, né? Então, é uma construção diária mesmo. Eu acho que é um trabalho de formiguinha extremamente bem-vindo e interessante. E para todo mundo, né? Claro. Para todo mundo, na verdade, não... Hoje é para uma parcela, mas essa parcela só aumenta. Então, acho que todos se beneficiariam e se beneficiam disso daí. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer, né? Ou morrer, né? Eu prefiro envelhecer, então... Sem pressa, né? Sem pressa. Então, é a certeza, né? O menino que está lá na universidade hoje vai envelhecer, né? Daqui a alguns anos é ele que é esse consumidor, né? É ele que é essa pessoa que está lidando com essas questões. Né? Então, mas falando, vocês falaram dos preconceitos, né, que ainda estão aí, tem produtos, principalmente para as mulheres mais velhas, que não são recomendados, né, roupa, por exemplo, regatas, cabelo comprido, né, a publicidade leva isso em consideração na hora de escolher, por exemplo, os seus modelos, ou o que vai... Eu acho que ainda há muito preconceito que aparece nas produções publicitárias. Eu fui uma vez entrevistar uma pessoa que era de uma agência de modelos. E ela falava que as modelos cadastradas lá, que tinham 60 mais ou menos, normalmente essas modelos chegavam lá porque aparentavam ter menos de 60. E simplesmente não havia mercado para elas. Não havia vaga para alguém que já tem 60, mas tem cara de 50. Porque se eles quiserem alguém que tem cara de 50, eles não vão pegar alguém que tem 60. Então eles acabavam, 40, eles acabavam tendo vaga para a pessoa que tinha cara daquela pessoa idosa de antigamente, sabe? A senhorinha que ficava lá fazendo tricô. E não para alguém que é o perfil das pessoas 60 mais hoje, né? Que é alguém que, enfim... Possivelmente tem um pouco mais de marcas no rosto, porque o tempo faz isso, mas que não é aquele estereótipo, né? De curvadinha, de paradinha, de sem iniciativa, de sem convivência social. Então, eu acabava tendo, assim, uma necessidade, para alguns casos, que é algo que eu acho muito ruim, de espaços publicitários que mostravam que incluíam esse perfil de envelhecimento, e não tinha espaço para alguém que precisaria mostrar a carteira de identidade para comprovar que já fez 60 e pode entrar na fila do idoso. É que né? O estereótipo também ele é construído através das imagens do que era. Se você pensar a minha avó, quando tinha a minha idade, ela tinha um perfil. Se bem que minha avó não é muito padrão, não, porque ela morreu com 102, super lúcida, para cima e para baixo. Mas assim, a gente... Pega uma pessoa com 50 anos, gente, a tecnologia da medicina, a expectativa de vida, claro que esse perfil mudou. Claro que essa pessoa está com um outro tipo de vivência. E a gente não vai atualizar também isso no nosso dia a dia? A tecnologia dentro da medicina, dentro dos cuidados com a saúde, dentro das opções, das ofertas de vida... Como é que a gente não vai atualizar essa cara? Então, na novela ali que mostrava nos anos 80 os avós, são outros avós hoje nos anos, 2020, né? 2023. Então, atualizar isso também, né? E um pouco mais para a realidade do que está vendo. E embora tenha essa resistência, né, com a tecnologia,
e tenha essa atualização, eu queria saber assim, e como é que é, por exemplo, as compras online ou presencial, as aulas, eles, né, pelo que eu entendi, o grupo é presencial, né? Tem online também. Então é isso que eu queria saber, como é que é isso, como vocês estão vendo esse movimento? Porque eu vejo na família, eu acompanho, né? Está todo mundo cada vez mais, apesar de ter resistências à tecnologia, entrando, né, nas... Eu acho que a pandemia deu uma acelerada, assim, quem estava resistente não teve muita alternativa, né? Precisou da tecnologia para conseguir ter alguma convivência com as pessoas. O que eu vejo, até em conversa com a minha mãe tem 73, ela comenta que muitas das amigas dela estão agora com dificuldade de voltar à convivência presencial, porque durante a pandemia se sentiram tão inseguras e tal, e aí a tecnologia supriu em alguma medida. Então tá difícil de voltar para o presencial, né, de voltar à convivência, mas acaba sendo uma coisa complicada porque assim, a tecnologia não substitui totalmente, é óbvio, né, a convivência presencial, mas eu acho que ela acabou sendo um caminho que forçadamente entrou na vida de muita gente. E até para garantir autonomia, né? Porque, por exemplo, eu dependia dos filhos para fazer compra. Chegou uma hora que eu falei, vou aprender a fazer compra online, porque... Até para autonomia. Na escola a gente viu bem isso, porque de um dia para o outro, né, em uma semana, as aulas, a gente fechou a escola e todo mundo em casa, bom, vamos arrumar um jeito de fazer essas aulas online, porque a gente estava no começo do semestre, professores, imagina, a gente ali dedicado naquele programa, vamos fazer, e os alunos, metade já não foi para online. A outra metade que foi, quis experimentar. Bom, deixa eu tentar, né? Não temos uma outra opção. Bom, e foi uma surpresa muito legal, porque muitos alunos estavam sozinhos em casa. Aquele momento da aula online era um momento importante de se preparar, de se arrumar, de levantar, de ter o objetivo. Os amigos, faltou um, opa, por que você faltou? Então, a gente se fez companhia online, assim. Então, foi uma necessidade que hoje se perpetua. E sobre a socialização nessa volta para o presencial, eu tenho visto em várias idades também, né? A gente vê muitos adolescentes com dificuldade dessa socialização de novo, né? De sair para a vida real. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Vamos para nossas considerações finais. Enfim, o que vocês, né, gostariam de deixar aí como recado? Renata. Olha, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho sempre muito importante e interessante conversar sobre esse assunto. Claro que eu sou suspeita para falar, mas eu acho uma discussão muito frutífera e é legal poder conversar com outras pessoas que trazem outras ideias para a gente ainda sobre o mesmo assunto. O que eu gostaria de dizer talvez um chavão, é que realmente nunca é tarde para nada. Você pode fazer o que você quiser, a vida é tua, a tua existência é tua, você é que sabe o que lhe cabe bem ou não. Você quer o cabelo comprido, curto, branco, preto, não importa, né? A tua vida, a tua atitude, os teus prazeres. Eu acho que a vida é tão individual, é um presente tão grande que ficar esperando ou se preocupando com o que os outros ou a sociedade espera de você em qualquer idade é uma perda de tempo. E onde a gente encontra a tua escola? A Tea Times está nas redes sociais, a gente tem aulas online e presencial. As aulas presenciais são aqui em Curitiba e a gente está retornando agora, né, voltando nesse semestre, mas você pode encontrar no Tea Time, que se escreve TEA, time.com.br. Muito bem, obrigada. Cris? Bom, vou complementar o que a Renata falou, dizendo que além de a gente ter essa necessidade de cada pessoa realmente se encontrar e viver aquilo que acha que tem que viver, isso fica melhor ainda se a gente tiver uma sociedade que não julga, né? E para ter uma sociedade que não julga, a publicidade tem um papel importante, porque ela, ao mesmo tempo, reflete aquilo que as pessoas pensam e como se comportam, mas ela também ajuda a moldar novos pensamentos e novas ideias. Então, a discussão sobre o que é envelhecer,
né? O que é chegar, enfim, qualquer década, né? Como eu falei, para quem tem 18, 30 já é velho. O que é ter mais idade do que cada um tem hoje? Essa discussão é super importante que seja promovida, que essa visibilidade aconteça para que as pessoas parem de achar que não pode usar regata, que tem, né, que tem jeitos certos de se comportar de acordo com a década em que a pessoa nasceu, o que não faz nenhum sentido. Então, acho que faço coro aqui com o comentário da Renata de que é necessário que cada um busque a felicidade e o que faz sentido para si, mas se a gente tiver num ambiente menos preconceituoso, menos etarista, fica bem melhor, né? Muito bom, muito bem. Rosa. Bom, eu agradeço a presença daí das nossas convidadas, né, que ilustraram e informaram a gente muito bem sobre o tema aí proposto e que a gente tenha, né, realmente em todas as áreas uma atenção, né, mais crítica, mais consciente para esse público que está aí para consumir, para aprender, para viajar, para fazer o que quiser da vida, né? Muito bom. Muito bem, muito obrigada a vocês. Nós terminamos aqui, então, mais um Sessentamos e Agora, pelo Plural. Assine o Plural, né? Nos ajude a fazer uma comunicação mais inclusiva, mais aberta e até o nosso próximo programa. Um abraço. Obrigada.